Vamos embora falar um pouquinho do Esporte Clube do Recife. Bom dia para cada um de vocês. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso canal. Sempre bom contar com vocês aqui. Cheiro no coração. Quintou, hein? Amanhã, sexta-feira. Tá todo mundo aí já agoniado. Eita, chega logo sexta-feira, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. É assim, eu sei também como é que funcionam as coisas. Só que a gente vem aqui para falar de um assuntozinho chato. Lembra daquele vídeo que eu coloquei para vocês? De meio que uma treta entre Everton Felipe e a gestão do Sport, né? Que ele até ameaçou com prints, né? Pois é, ontem, às 5 horas da tarde, eu acho, ele foi pro Instagram e colocou, né, um texto que eu vou ler para vocês agora aqui, a gente vai conversar um pouquinho, sobre negligência, sobre abandono, sobre, entre outras cositas mais, que a gente vai ler agora e vocês vão entender tudo. Ele colocou no Instagram dele. Para quem não viu, e para quem viu e para quem não viu, a gente vai explicar. É bom que a gente bate um papo aqui, tá ligado? Pronto. O texto começa o seguinte. Venho por meio desse texto explicar e deixar algumas coisas bem claras a respeito da minha saída do esporte. Sair, ficar, renovar, não renovar, jogar ou não jogar bem ou jogar mal, faz parte do futebol e desde os meus 13 anos aprendi isso e várias coisas que me fizeram amadurecer e crescer como pessoa. Como falei várias e várias vezes, aprendi tudo isso na instituição Esporte Clube do Recife, que para mim será sempre minha casa. Mas algumas coisas precisam ser esclarecidas. No meio do ano, começa aí, recebi proposta para sair do esporte. Algo que eu não queria, pois não queria sair pela segunda vez do esporte, sem realizar alguns sonhos e objetivos que tinha com o meu clube do coração. Aprendi que ir sempre atrás de dinheiro não é certo, nos traz consequências enormes e pode ter certeza que aprendi isso da pior maneira possível. Ele continua. Então procurei o presidente e o diretor executivo e o diretor de futebol para falar a respeito. Depois de muitas conversas e várias ligações minhas, chegamos a um acordo e o contrato foi redigido e levado para eu assinar. Tenho fotos de todos os acontecimentos assinando o contrato e do próprio contrato assinado. 10 dias depois, senti uma dor muito forte no joelho. Meu joelho travou e não conseguia correr. Falei para o departamento médico que de imediato me levou para fazer exame. Fiz o exame e o médico falou que eu tinha um edema ósseo, que é aquele problema que ele teve e precisou a cirurgia. E por isso queria ficar uns dias no departamento médico fazendo fortalecimento e fisioterapia para o edema regredir e o próprio corpo absorver o edema. E aí, ó, fez tudo do jeito que pediram. Até tratamento fora do clube fiz. Nas terças, quartas e sábados eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite, fazendo de tudo para voltar logo. Fiz alguns procedimentos com o médico do clube. Tenho todos os procedimentos de infiltração gravados no meu telefone. Mesmo assim, teve sempre que eu tentava voltar, o joelho tratava e eu sentia muita dor. Nesse intervalo, notei que tinha algo estranho, pois o contrato não foi publicado e ninguém atendia minhas ligações. Tem o print também das conversas de todas as ligações não atendidas. Tá com prova, Everton. Até que depois de 37 dias, me chamaram para conversar. Na conversa, perguntei o motivo da demora e do contrato não ser publicado. O diretor de futebol me respondeu da seguinte forma. Atenção. Temos que conversar, Juvena, pois 2 pessoas vieram me falar que você estava dando migué e que estava falando por aí que não iria voltar para ficar no banco. Tenho gravado toda a conversa por áudio, também ele disse com esse diretor. Saí muito cedo de casa e aprendi como o futebol é sujo, mas não imaginava que a nojeira aconteceria na minha casa e comigo. Depois de ouvir o que o diretor me falou, fiquei muito triste e comecei a chorar, pois nunca imaginava essa resposta, nem esperava isso da pessoa que me falou. Estou no esporte desde os 13 anos. E desde cedo fui homem e tive palavra com o esporte. Sempre honrei com tudo que falei. Continuando. Joguei a Copa Carpina com 15 anos sem contrato. Vários clubes querendo me levar. Empresários ofereceram na época R$1 milhão para me levar do esporte. Pois não tinha nada assinado. Mas eu e meus pais dissemos não. Pois aprendi desde cedo que minha palavra vale mais que papel assinado. O pessoal do esporte estava tão preocupado que quando fiz 16 anos, um antigo supervisor do clube foi de meia-noite lá em Limoeiro, na casa da minha mãe, levar o contrato profissional para assinar. Em 2016 e em 2017, tive propostas milionárias para sair. O esporte não liberava e nunca me recusei a jogar ou fiz corpo mole para algo. Já joguei com dor, tomando injeção e sem frescura nenhuma. Fiz isso tudo, pois jogar pelo esporte não era trabalho, era amor, alegria, era sonho, não era obrigação. E ouvir de uma pessoa que eu estava fazendo corpo mole e falando isso pelos cantos do clube, foi absurdo. Na verdade, foi de uma tristeza muito grande. Fiquei até o final de outubro tratando e fazendo fortalecimento. No dia 27 de outubro voltei para o campo, mas o joelho travava e com muita dor ainda eu continuava insistindo.
Os preparadores físicos do clube são provas disso. Antes de acabar o ano, voltei para o departamento médico. Dia 5 de novembro, encerrou as atividades no clube e eu ainda estava lá com dor. Dia 6 de novembro, mandei mensagem, outro dia após 5. Dia 6 de novembro, mandei mensagem para o executivo do clube perguntando qual ia ser a minha programação no departamento médico. Ele não me respondeu. Dia 16 de novembro, eu mandei um áudio perguntando se o clube iria ajudar a tratar das minhas dores e ele novamente não me respondeu. E isso não me surpreendeu. Conheço esse executivo de longas datas. O executivo, para quem não sabe, é Jorge Andrade, tá? No dia 5 desse mês, recebi a notificação que o Sport não queria renovar comigo e que ele estava me liberando, sem ao menos saber a minha situação. Diante disso, procurei outros profissionais em outro estado. Fiz o exame e foi constatado que precisaria realizar uma nova cirurgia. Fiz a cirurgia sábado à noite, vão me tratar por conta própria e voltarei mais forte. Não foi a primeira e nem a segunda vez que tenho que dar a volta por cima. No país, não ganhei. Não tenho grande história no clube, nem sou ídolo, estou muito longe disso. Mas pelo pouco que fiz pelo clube, por tudo que sempre demonstrei, por sempre ter amado e lutado por essa camisa, acho que eu merecia um mínimo de respeito. Mas isso não me surpreende. Fizeram pior com o maior ídolo da história do clube. Imagina comigo, para quem não sabe, é o Magrão. Fizeram isso com o Magrão, o maior ídolo. Tá, cara, eu fico todo arrepiado, porque falar do Magrão, falar da forma que ele saiu, né, assim, é sofrível demais, sabe, cara? É sofrível demais. Continuando, a instituição Esporte Clube do Recife deseja o maior sucesso do mundo. Meu amor, paixão e gratidão será eterno. Para algumas pessoas do clube, digo que o mundo dá voltas e o que aqui se faz, aqui se paga. Ao atual presidente Yuri Romão, desejo sucesso, deixando raiva e tristeza de lado e pensando com razão. Como torcedor do clube que teve a chance de ver muitas coisas de dentro, torço para que ele continue fazendo o que faz pelo clube na parte administrativa. Nesse quesito, foi o melhor que trabalhei. Como pessoa, me decepcionei com o mesmo. Acreditava que ele fosse diferente, mas demonstrou ser igual. Não teve a palavra comigo. Mas isso não faz dele uma má pessoa. Com tudo que conversei com ele e toda a sua história, acredito que seja um bom ser humano, mesmo com toda decepção. Aos torcedores do esporte que torcem por mim e que não torcem também, agradeço por me acolher em um dos piores momentos da minha vida. Para quem não sabe, ele teve depressão quando ele volta do São Paulo ano passado. Vocês me apoiaram dentro de campo quando eu estava mal e fora de campo também. E tiveram paciência com tudo que eu estava enfrentando. Mas uma vez não saiu de maneira que eu queria, mas faz parte. Qual graça teria a vida se tudo acontecesse do jeito que queríamos? Obrigado a todos e para todo sempre pelo esporte. Tudo. Tá aí, texto do Everton Felipe, a gente leu, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que ele colocou. Vou passar algumas imagens para vocês que o mesmo colocou. Primeiro, começar pela imagem dele falando com o Jorge Andrade, atual executivo do clube, tá? Tá aí, ó, ele colocando, tem áudios, ele colocou, tem palavras, veja o que ele, gente, veja o que ele diz. Veja o que ele diz, isso aí é uma afronta ao esporte, tá aí para vocês, tá? Tá aí para vocês, olha o que ele diz, cara. E aí tá as fotos, ó, do Everton Felipe, né, tratando com esse joelho aí que tá podre mesmo, né? E assim, gente, é um sofrimento mesmo do Everton Felipe, né? Eu não imagino qual a dor que seja desse menino, desse garoto, né? Voltando pro assunto do Jorge, veja o que ele coloca. Boa noite, Jorge. Jorge, eu tô no DM, joelho doendo e ninguém falou comigo. Qual vai ser a minha programação no DM? E o Jorge não respondeu. Isso foi no 6 de novembro. Na quarta-feira, dia 16, na outra semana, depois de 10 dias. Manda áudio. O Jorge não vê. O Jorge ignora. No dia 6, numa sexta, no dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. O Everton Felipe manda um áudio de 1 minuto e 38 e o Jorge Andrade não responde. Não, isso aí é leviandade. Isso aí é mau caráter. Entendeu? Porque você não tratar de uma enfermidade desse grau, desse lastro, é claro que é negligência. É óbvio que é negligência isso aí. Aí depois chamar o cara pra dizer que tá fazendo migué, se for pra voltar pro banco. Gente, eu tenho muitas críticas ao Everton Felipe. Eu tenho várias e várias críticas ao Everton Felipe. Mas eu nunca vi ele falando mal do clube. Porque, sabe, o único jogador que não colocou o Sport na justiça nesses anos todos foi o Everton Felipe. Mas ele, tendo que receber, ele nunca colocou. Ele abandonou o São Paulo ano passado, porque estava com a depressão, na casa dos 3 dígitos, quase que não sai, o salário dele, para vir ganhar 2 dígitos aqui no Sport, ou 3 dígitos, mas uma parte muito inferior, e abandonou tudo que ele teria que ganhar lá. Ele abriu mão e veio para o Sport. Então, assim, não é certo o que fizeram com o Everton Felipe. Ponto. Não é certo o que fizeram com o Everton Felipe, cara.
O cara estava tratando de uma doença, um edema ósseo, que para regredir ele teria que tratar, para fazer uma cirurgia depois, como ele fez no sábado, agora, quando ele falou no texto. E ele vai se recuperar por conta própria. Everton, que você seja muito feliz, sucesso. Porque tem muitas vezes que quem gere o esporte, quem está dentro do esporte, erra. Mas os torcedores que gostam, que te criticaram, mas são humanos, são carne, são pessoas, sentem pena de você. E sente muito por você estar nessa situação. Porque você, sim, não pode se sentir um ídolo, mas na sua chegada, ano passado no aeroporto dos Guararapes, você viu a recepção que teve. Crianças indo, porque crianças lembram de você. Crianças te têm como inspiração para chegar a um esporte, para chegar a um Santa Cruz, a um Náutico, a um Fortaleza, a um Ceará, a um Bahia, e assim foi. E aí, não existe o que fizeram com o Everton Felipe. Eu fico decepcionado com essa atual gestão. E ele falou um pouquinho do Jorge Andrade, vocês viram, né? Não é de hoje que eu conheço esse executivo, conheço de longas datas. Né? E não fez nada e não faz nada pelo clube. Eu não vi nada ele fazer, nenhuma contratação sem o nome dele. O Sport hoje tem scout, tem uma análise de desempenho. Tem o próprio presidente Yuri Romão que disse que está guiando as contratações ele mesmo. Vai ter Jorge, como executivo do clube. É bronca, minha gente, é bronca. Mais um assunto delicado, mais né, um episódio lamentável dentro do Sport Clube do Recife que a gente tem que noticiar. E eu tive que vir aqui trazer tudo para vocês, na íntegra. Trazer tudo para vocês com um globo mesmo aqui para a gente colocar, tá? E é aguardar, gente, é aguardar. É aguardar, não tem muito o que fazer, não tem muito o que dizer mais. O Everton Felipe pode até colocar o Sport na justiça, não duvido disso, né? Não duvido disso. Mas é aguardar, tá bom? Cheiro no coração de todo mundo. Muito obrigado pela tua participação aqui. Espero que estejam todos entendidos em relação ao caso do Everton Felipe e Sport, tá? O Sport ainda não postou nenhuma nota, nem sei se vai postar sobre esse assunto, sobre esse caso, sobre esse texto, né, que julgou muito o clube do Everton Felipe com razão. Né, eles não colocaram isso, não colocaram nenhuma nota. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu tive que vir aqui colocar o lado do Everton Felipe enquanto pessoa, enquanto jogador, enquanto profissional, enquanto amante do Sport Clube do Recife, tá? Deixa o like, te inscreve no canal, compartilha, faz tudo o que tu quiser. Aqui o canal é nosso, tu sabe disso. Cheiro no coração, a gente volta mais tarde com mais vídeos. Fica ligadinho, pô. Aqui tu não perde nada, sabe disso? Tu sabe. Vem não, vem.